A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que Deus esteja abençoando a cada um dos seus servos em todos os lugares no mundo inteiro. Que a bondade de Deus esteja conosco nesses dias e que possamos estar sendo levados pelo Espírito de Deus a uma vida de oração, de consagração, de fortalecimento na sua palavra, né? E que estejamos também orando uns pelos outros nesses dias, orando pelos ministros, pelos pastores, por todo o povo de Deus espalhado por todos os lugares no mundo inteiro. Compartilho com vocês uma palavra que se encontra no primeiro livro de Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, os 3 versículos primeiro, versículo 1, 2 e 3, que diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstene, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus. Meus irmãos, é conhecido de todos nós que a igreja de Corinto foi uma igreja que trouxe bastante tristeza ao apóstolo Paulo. Era uma igreja, como o apóstolo vai dizer aí no versículo 5, né? Porque em tudo fostes enriquecidos em toda a palavra e em conhecimento. É uma igreja que era rica em conhecimento e em dons espirituais. A W. Tozer disse que certamente, creio que ele, disse que certamente a igreja de Corinto, com os seus dons espirituais, se eles nos visse hoje, né, eles iam dizer talvez dizer que o Espírito de Deus não estivesse em nós por falta de exercer os dons espirituais. Aquela igreja exercia os dons espirituais, eles tinham sido enriquecidos com todo tipo de dons, de profecia, né, de línguas, né, de ciência, de conhecimento, ministérios em todas as áreas. No entanto, essa igreja também, apesar de ter sido tão enriquecida dessa forma, foi a igreja que mais trouxe tristeza ao apóstolo Paulo. E é a igreja, talvez, das cartas e das igrejas que o apóstolo Paulo fundou, talvez, digamos assim, em todo o Novo Testamento, a igreja que mais deixou mau exemplo para nós. De algum modo, nós podemos aprender muitas coisas com a igreja de Corinto que nós não devemos fazer. Se bem que também temos muitas coisas a aprender com eles em questão de buscar os dons espirituais. Sobretudo, o apóstolo Paulo aconselhou no final do capítulo 12 que devemos buscar o dom superior, que é o dom do amor. E aí entra a questão do capítulo 13, que se encontra exatamente entre essa discussão, esse ensino de Paulo acerca dos dons espirituais, né? Então, o que nós podemos ver logo na introdução aqui, irmãos, é que, e eu quero lembrar aos irmãos, que normalmente a igreja de Corinto é conhecida pelos seus erros, pela sua falta de amor, mas eu quero trazer à lembrança dos irmãos o que o apóstolo Paulo fala logo na introdução. O apóstolo Paulo não chega já mostrando os erros e somente os erros, é lógico que ele vai fazer isso depois, repreender a igreja, né? Vai mostrar para eles aonde eles estavam errando e vai estar ali buscando, pelo Espírito de Deus, exortar a igreja a se voltar para o Senhor com aquilo que há de mais importante na vida do cristão, que é o amor de Cristo em nossas vidas para servirmos uns aos outros. No entanto, apesar dos erros da igreja de Corinto, esses versículos iniciais aqui vai mostrar algumas coisas interessantes a respeito da igreja de Corinto. Porque ao ler a carta aos Coríntios, se nós não observarmos direito, nós vamos pensar que ali não era uma igreja de cristãos verdadeiros. É lógico que existiam os falsos cristãos naquele meio. Mas o apóstolo Paulo, quando ele se identifica dizendo, Paulo, chamado pela vontade de Deus, para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, aí ele vai dizer, a igreja de Deus, que se encontra em Corinto. Veja, aquela igreja com aqueles erros, com aquelas falhas, com o seu orgulho, com a sua soberba, mesmo assim, Paulo, antes de tudo, se dirige a eles, dizendo que eles são igreja de Deus. Ou seja, a igreja tem os seus erros, a igreja tem os seus... comete pecados, comete erros, sejam muitas vezes até teológicos, né?
mas também muitas vezes se torna vergonhoso as atitudes de alguns crentes, né? E é lógico também que em todas as igrejas locais, eu estou me referindo, existe sempre pessoas que não são cristãos de verdade, que não foram transformados pelo poder de Deus, né? Mas o que Paulo está dizendo é que aquela igreja pertencia a Deus. Ele diz, a igreja de Deus que está em Corinto. E outra coisa ainda mais interessante que Paulo vai dizer, ele vai continuar dizendo, aos santificados em Cristo Jesus. A igreja de Corinto, mesmo com os seus erros, apesar dos seus erros, independente, antes de tudo, o apóstolo Paulo se dirige dizendo que ela é igreja de Deus, que está em Corinto, e ela é santificada em Cristo Jesus. Ele diz, né? Chamados para ser santos. E aqui entra uma questão que parece um paradoxo, né? Parece uma contradição. Como é que eles são santificados em Cristo e são chamados para ser santos? Isso mostra, irmãos, algo que é conhecido por alguns, que o cristão ou a igreja, os cristãos ou a igreja, eles estão entre o já e o ainda não. Eles já foram santificados, justificados, né? Já foram salvos, já foram redimidos, mas ao mesmo tempo eles aguardam tudo isso, né? É uma promessa, é por isso que o justo viverá pela fé. O cristão verdadeiro é alguém que já foi santificado. Aos olhos de Deus, a igreja de Corinto já era santa, já era pura, já era completamente perfeita. E isso porque, aos olhos de Deus, ele já tinha justificado a igreja e santificado por meio do sangue de Cristo, né? No capítulo 6 dessa mesma carta, no capítulo 6, no versículo 11, depois que Paulo descreve até mesmo os pecados que muitos dos coríntios haviam andado, né? Uma lista ele descreve. Então no versículo 11 ele vai dizer, tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Veja, a igreja, ela foi justificada, foi lavada, foi santificada pelo sangue de Cristo. O que nós podemos entender, irmãos, é que existe uma obra aos olhos de Deus, certo? Ou poderíamos também dizer que a igreja tem duas formas de se olhar para a igreja. Nós podemos olhar para a igreja com o olhar divino, certo? E quando olhamos para a igreja com o olhar divino, como o apóstolo Paulo estava olhando aqui, nós podemos dizer que a igreja e todo crente verdadeiro, né? A igreja, todo crente verdadeiro já é santo e perfeito. Nós devemos entender e lembrar que Deus não aceita ninguém que não seja perfeito. Deus só é possível entrar no reino de Deus, só é possível ser aceito diante de Deus se a pessoa for perfeito. Mas quem de nós é perfeito? No entanto, o sangue de Cristo, a morte de Cristo, nos torna perfeitos diante de Deus. Quando um pecador se arrepende dos seus pecados, crê no Senhor Jesus, se volta completamente para Cristo, ele é lavado no sangue de Cristo. Ele é justificado, ele é declarado por Deus como alguém justo que não tem pecado. Então, a forma divina de nós olharmos para a igreja, a maneira como nós devemos, antes de tudo, olhar para a igreja é com um olhar divino. E como isso se dá? Nós devemos olhar para a igreja e ver ali um povo que foi lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Um povo que foi vestido com as vestes de justiça do próprio Cristo. Deus já não vê mais pecados nos crentes. Mas a questão que nós devemos lembrar é o seguinte, é que Deus justificou os crentes para eles viverem uma vida justa. Deus santificou a sua igreja para ela viver uma vida de santidade. Deus livrou os crentes, o cristão verdadeiro, a sua igreja, né, universal, digamos assim, a sua igreja que está espalhada no mundo inteiro, que não é uma questão de denominação, né, de placa de igreja, mas a igreja do Senhor, que é espiritual, que se encontra espalhada por todos os lugares do mundo. Aliás, o apóstolo Paulo vai lembrar ainda aqui dessa mesma igreja, né, a todos que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus, né? Essa igreja,
É para essa igreja que nós devemos olhar, dessa forma, com esse olhar que o apóstolo Paulo olhou. Nós percebemos nos nossos dias, irmãos, que nós estamos sujeitos, por causa do pecado que está em nós, a olharmos para a igreja apenas observando o lado humano. Porque se por um lado divino, a igreja é um povo perfeito, um povo que já foi santificado, que já foi declarado por Deus, como um povo justo, limpo dos seus pecados, porque como diz o apóstolo Paulo, já não estás mais debaixo da condenação, não está mais debaixo da ira de Deus, é um povo remido, lavado, que se vestiu com as vestes de Cristo. Então Deus olha para todo cristão verdadeiro e vê nele a justiça de Cristo, vê nele a santidade de Cristo, e em Cristo não há mancha nenhuma. No entanto, existe o outro lado, como eu ia dizendo, o lado humano de se olhar para a igreja. É o lado em que nós percebemos o que a igreja ainda está vivendo. A igreja está sendo salva, a igreja está sendo santificada, a igreja está sendo purificada, está sendo limpada a cada dia. Mas alguém poderia dizer, se o cristão verdadeiro já foi justificado e santificado aos olhos de Deus, por que ele deve continuar ou buscar a santificação? A questão é, porque para isto é que Deus nos fez. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, a carta aos Efésios, vai dizer isso com clareza, que Ele nos gerou para que nós andássemos em santidade, em pureza. A palavra de Deus vai nos mostrar isso. Jamais devemos imaginar que uma pessoa que se entrega aos pecados e busca viver livremente, no pecado de livre e espontânea vontade, jamais uma pessoa dessa pode ter nascido de Deus. O apóstolo João vai dizer que aquele que é nascido de Deus não vive pecando, porque a semente de Deus, a semente divina, a semente da natureza de Cristo foi plantada no coração dele. Apesar dele ainda ser uma velha criatura, dele ainda ser o velho homem, do velho homem ainda está ali, ele, na verdade, tem uma nova natureza e ele é movido por essa natureza, e essa natureza que é divina, que é a natureza do próprio Cristo que está nele, jamais pode ser destruída, jamais pode ser eliminada. Ela é eterna. Aliás, Cristo nos deu vida eterna e tem a ver com exatamente essa natureza que Ele nos deu. Essa vida é eterna, ela não pode ter fim. Ela já começa aqui. Mas a questão é, será que eu fui realmente regenerado? Será que realmente eu recebi essa semente divina? Será que realmente eu faço parte da igreja de Deus que foi completamente lavada, remida e justificada pelo sangue de Cristo? Eu preciso examinar isso, porque aqueles que nasceram de Deus, eles nasceram de Deus para viver de forma a agradar a Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele começa dirigindo-se a essa igreja dessa maneira, olhando para a igreja com os olhos divinos. Nós precisamos olhar para a igreja de Deus, irmãos, com um olhar divino, olhando e lembrando, olhar e lembrar que essa igreja de Deus, ela foi lavada, ela foi comprada por um sangue precioso, um sangue, não um sangue corruptível, mas um sangue incorruptível, que é o sangue do próprio Filho de Deus, do próprio Deus encarnado. Por isso, podemos dizer que, sendo cristãos, se somos cristãos de verdade, então nós, aos olhos de Deus, já somos justos, já somos santos, já somos perfeitos. Não por causa de nós mesmos, mas porque fomos revestidos pela fé da santidade, da justiça e da pureza do próprio Cristo. É assim que Deus olha para todo cristão verdadeiro. No entanto, Ele nos remiu, Ele nos limpou e nos purificou para que andássemos em novidade de vida. Ele nos libertou da escravidão do pecado para que andássemos não mais debaixo do pecado, nem sujeitos ao pecado, mas debaixo da lei de Cristo, da lei do amor de Cristo, nos submetendo a Ele a todo tempo, porque é dele e por meio dele que nós devemos viver. É exatamente dele que vem para nós, que nascemos do seu Espírito, um alimento espiritual. É exatamente dele que vai vir para nós, por meio da oração, do estudo da palavra, o alimento que nós necessitamos para não vivermos mais nos sujeitando ao pecado. Isso é uma questão de fé,
porque o justo viverá pela fé, como a palavra nos ensina, certo? Mas o apóstolo Paulo, ele ainda continua, depois que ele diz que a igreja é de Deus, né? É de Deus e está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, né? A igreja foi justificada, é um povo que foi santificado, justificado e santificado para viver uma vida de justiça e uma vida de santificação, buscando viver em santificação, em santidade, em pureza. Aí ele diz, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos que em todo lugar invocam, em todo lugar no mundo inteiro, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Observem que aqui Paulo fala de uma igreja universal, né? De uma igreja que está espalhada no mundo inteiro. Então, observem que hoje nós temos uma separação, uma divisão muito grande entre as denominações. Uns dizem eu sou de tal igreja, outros dizem eu sou de tal. As pessoas têm muito mais orgulho de dizerem que são de tal igreja do que dizerem que são cristãos. Aliás, elas se parecem muito mais com a denominação que elas frequentam do que com o próprio Cristo. Nós não devemos, irmãos, nos parecer mais com uma denominação ou com os costumes e regras de uma denominação do que com Cristo. Nós precisamos nos tornar conhecidos como pessoas que se parecem com Cristo. Pessoas que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Precisamos ser reconhecidos pelas pessoas como um povo que invoca o nome do Senhor Jesus Cristo, que anda em santidade e em pureza. Eu não preciso ser reconhecido nas ruas e pelos incrédulos ou por qualquer pessoa como aquele que pertence à igreja A, B ou C, mas eu preciso ser conhecido como um homem piedoso que se parece com Cristo, que vive de fato a lei de Cristo, que é a lei do amor, a lei da submissão, a palavra do Senhor, que vive de modo a dar testemunho, como diz o apóstolo Paulo, por meio da graça, dar testemunho dos mandamentos do Senhor. A igreja é uma igreja pura e santa, que foi chamada para viver uma vida em santidade. E a igreja não é um grupo somente que se encontra num canto ou em outro, mas a igreja do Senhor é todo aquele que em qualquer lugar invoca o nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo diz, Senhor deles e nosso. Senhor deles e nosso. Não há uma placa certa para o nome da igreja de Deus. Nós podemos dizer que a igreja de Cristo é uma igreja que se encontra espalhada por todos os lugares no mundo. Ela é uma igreja espiritual. Nós não podemos dizer quem é ou quem são essas pessoas de certeza, porque nós não sabemos. O Senhor Jesus, que conhece o coração de cada um, é que sabe quem são os verdadeiros cristãos os verdadeiros cristãos. Ele é quem sabe quem é o trigo e o joio, só Ele também conhece. Tem pessoas que nós imaginamos que não são cristãos de verdade, mas aos olhos de Deus são. O profeta Samuel, quando foi na casa do pai de Davi, de Jessé, ele mesmo teve na sua mente que os irmãos de Davi seriam o escolhido de Deus. Ele errou. Ele era um profeta, um homem de Deus, e ele se enganou, né? E Deus disse para ele que nós os homens vemos o coração, nós os homens vemos a aparência, mas Deus vê o coração. Assim nós não sabemos quem são os cristãos de verdade, nós não conhecemos o coração dos homens, mas aquele que sonda o coração e a mente dos homens sabe quem são os verdadeiros cristãos. Nós precisamos unicamente avaliar, analisar a nossa própria vida. Precisamos nos questionar, será se sou um cristão de verdade? Meu Deus, me ajuda, abre a minha mente, preciso me voltar para o Senhor dessa forma, buscando em oração ao Senhor, entendendo que enganoso é o coração dos homens, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. É possível uma pessoa pensar ser cristão e na verdade não ser. E às vezes uma pessoa, por causa de alguns erros que cometeu, pensa que não é um cristão, quando na verdade ele é. Que a graça do Senhor seja conosco, irmãos, nos mostrando o caminho que devemos seguir. Que o Espírito de Deus confirme a cada dia em nosso coração que nós pertencemos a Ele, que fomos regenerados para viver em novidade de vida. E aí Paulo no final, aqui no versículo 3, vai dizer: a graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Veja que Paulo sauda aquela igreja
com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Com a graça, porque nós, como igreja de Deus, né, somos salvos pela graça e permanecemos na sua presença unicamente pela graça. E é exatamente essa graça que nos proporciona a paz, antes de tudo a paz com Deus, e depois a paz uns com os outros e conosco mesmos, porque só há paz para aqueles que realmente estão em paz com Deus. Se uma pessoa não está em paz com Deus, né, jamais ele vai ter paz com ele mesmo, jamais ele vai ter paz para com os outros. Mas aquele que se encontra na presença do Senhor, que foi realmente transformado pelo seu poder, esses receberam a reconciliação com Deus, receberam a paz que provém de Deus, e assim eles vivem em paz. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que o Senhor possa abrir os nossos olhos. Você, meu irmão, minha irmã, você que ainda não tem certeza se foi remido pelo sangue de Cristo, você que não sabe ainda se nasceu do Espírito de Deus, eu convido você a avaliar a sua vida, a se colocar diante de Deus, a se voltar para Deus e pedir que Deus lhe perdoe, que Deus transforme completamente a sua vida. E quanto àqueles que já têm essa certeza, esse testemunho no seu coração, que possamos então, meus irmãos, nos fortalecer mais e mais no Senhor, buscando viver para a honra e glória do seu nome, para que em tudo e em todas as coisas Cristo seja honrado em nós e seja também honrado através de nós. Que a paz de Cristo esteja em nossos corações nesses dias, nos sustentando. Amém, meus irmãos.